E aí pessoal, tudo bom? Nós estamos indo para boa noite. Nós estamos indo aí para o nosso segundo vídeo e hoje eu vou me apresentar, porque no primeiro vídeo eu não me apresentei direito, a Raela até me chamou a atenção. Bom, eu sou químico formado pelo Instituto Federal de Barbacena, uma instituição de ensino que eu tenho um carinho enorme, né? E até por ser da minha cidade natal. Também sou bacharel em Ciências e Tecnologia de Laticínios pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente eu sou aluno de mestrado do Instituto Federal Goiano, também é outra instituição que eu tenho um carinho muito grande, a UFV também. Hoje nós vamos falar sobre uma doença, uma época da vida da Rayala que marcou muito a sua vida, né? Uhum. E por isso a gente vai estar abordando esse tema de saúde, não propriamente saúde, né? Mas foi um problema de saúde que ela teve, que ela superou, hoje ela está bem, né? Hoje você pode fazer de tudo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a diabetes insípida, uma doença rara que eu tenho e que também foi outra, eu também superei essa doença e é uma coisa em comum que nós temos, né? Apesar da gente achar que nós temos várias coisas em comum, mas hoje a gente vai abordar mais esse tema. Aí a Rayala vai dar um relato de vida dela, né, Rayala? Uhum. Para as pessoas conhecerem melhor a gente. Então, quando eu tava fazendo de 23 a 24 anos, eu descobri que eu tava com um tumor de nasofaringe. E o que você estava fazendo nessa época? Você estava estudando? Você estava trabalhando? Na época eu fazia administração na Unipac e eu trabalhava como auxiliar de manipulação numa farmácia de manipulação aqui em Barbacena. Eu também passei pelo curso de farmácia, mas não me adaptei muito bem. Então, eu sentia muita dor de cabeça, era como se fosse uma sinusite muito forte. Só que era uma sinusite que eu já estava tratando, já tinha mais ou menos um ano. Então, é nesse ponto, então, você teve dificuldade para chegar a um diagnóstico. Muita E dificuldade. são poucas pessoas que têm esse tipo de tumor? Não é um tumor comum de dar em pessoas jovens e principalmente em mulheres. É comum ser em homens mais velhos, a partir aí dos 50, 60 anos, fumantes, que fazem consumo regular de bebida alcoólica e Olha, eu não era nada disso, né? então, você tocou num ponto agora interessante, por quê? Porque eu não sou, quem me conhece também, sabe que eu não sou de consumir bebida alcoólica, eu consumo uma vez ou outra, mesmo assim muito controlado, né? E não uso drogas, não sou fumante, não tenho nada contra quem bebe, quem usa drogas, quem fuma. Mas é porque eu passei por tanto problema de saúde, você também, né? Que o que eu coloco hoje na minha vida em primeiro lugar é a minha saúde. Por isso que eu não consumo álcool, não uso drogas e não fumo, tá? Não tem nada a ver com religião, é só questão mesmo da manutenção da minha saúde. Acho que no seu caso Também. você vai pela mesma linha, né? Na época eu era muito nova, né? Então, fator idade não era. Fator genético também não era. Tabagista também eu não sou. Nunca fui. Nunca gostei nem de que fumassem perto de mim. Eu sou um pouquinho enjoada. Mas, assim, consumo de bebida alcoólica era assim, uma vez ou outra. Tomava uma cervejinha de leve com os amigos, mas nada exagerado. Eu também acho que não foi isso. Mas eu tinha um estilo de vida assim, bem sedentário, a minha alimentação era muito ruim. As nossas caminhadas, as corridas à noite a gente não tá fazendo, né? A gente vai ter que começar. Vai ter que fazer, tem que começar, né? Vai ter que começar e ser regular, né? Então eu era muito sedentária. Pode ter sido um fator que colaborou. Mas... E quando eu era criança também, eu sempre tive muito problema respiratório.
sempre fui muito alérgica, né? Pode ser que isso tenha contribuído. Mas assim, quando eu descobri, foi um choque pra mim. Eu tava nova, né, como eu já falei, e mulher. Também não era um fator sexo que contribuiu, né? Então tava sem explicação para uma doença assim que surgiu de repente. Né? Todos nós estamos propensos a deitar saudáveis e amanhecer doente, né? Por isso que a gente tem que aproveitar a vida com responsabilidade, é lógico, né? Uhum. Porque qualquer um está propenso, a gente pode ficar doente sem explicação. Algumas pessoas causam isso, né? Agridem o próprio corpo e aparece uma doença. Mas em outros casos não, né? Por isso que a gente tem que estar aproveitando a vida. Fazer tudo com equilíbrio, Exatamente. Na verdade. Né? Não é abdicar de tudo e não fazer tudo em excesso. Tudo tem que ter equilíbrio. É isso que é importante, a gente fazer tudo com equilíbrio, com consciência e saber que o que a gente faz tanto pode deixar a gente saudável, como pode agredir o nosso corpo. E você passou pela farmácia e a fisioterapia, quanto que ela entrou na sua vida? Então, na verdade, eu prestei vestibular para farmácia. Só que não abriu turma. Então, como os cursos da saúde têm muita disciplina que se parece muito, eu comecei na fisioterapia. E assim que abriu turma de farmácia, eu me transferi para farmácia. Só que os 3 períodos que eu tinha feito de fisioterapia tinham me conquistado muito. Eu tinha gostado muito do que eu tinha aprendido. E aí acabou que em farmácia eu fui levando. Eu não me adaptei muito bem ao curso, mas eu fui levando. Aí acabou que aconteceu de eu entrar numa crise financeira e eu tive que abandonar o curso de farmácia. Então eu parei no 5º período de farmácia, mas eu não queria ficar sem estudar. Assim, sempre foi muito importante para mim estudar, estar ativa em alguma coisa assim. Então eu fiz um teste vocacional e não deu nada da área da saúde, mas eu acho que eu precisava desse direcionamento nesse momento. E nesse teste vocacional que eu fiz, deu uma porcentagem muito boa para pedagogia e outra porcentagem para administração. Foi aí que eu resolvi começar a fazer administração, e a faculdade de administração eu estava conseguindo pagar, eu conseguiria pagar na época. E eu trabalhava e estudava. Então a minha rotina era muito corrida, o trabalho me consumia bastante e eu tinha a faculdade também para me dedicar. Então eu fiz 3 períodos de administração também. Eu pretendo voltar e terminar essa faculdade de administração aí, mas é mais pra frente, é um projeto mais de longo prazo. E aí? Aí, enquanto eu estava fazendo administração, eu descobri o que eu tinha, né? Então eu fui para Juiz de Fora. Então quer dizer que a fisioterapia ela entrou antes ou depois da descoberta e do diagnóstico? Antes da descoberta. Aqui a primeira profissão que me chamou foi a fisioterapia. A fisioterapia me escolheu. É muito bom quando a gente descobre o que a gente gosta, né? Uhum. Tudo fica mais fácil. Até para estudar, para poder trabalhar, né? Uhum. É muito gratificante. E no caso da fisioterapia, o curso da saúde, você está trabalhando com pessoas, né? Com a saúde das pessoas. E o que me fez voltar para a fisioterapia foi justamente durante o tratamento que eu recebi. Eu precisei muito de fisioterapia, eu precisei muito da fonoaudiologia, eu precisei muito de vários profissionais da saúde. Como que o trabalho interdisciplinar é muito importante também, muito importante. E, assim, a equipe multidisciplinar onde eu fiz o tratamento, eles
tinha uma interação muito boa. Assim, todo mundo colocava a sua opinião, colocava o seu papel dentro do meu tratamento, entendeu? E assim, eles sabem discutir tranquilamente, sem ultrapassar os limites da outra profissão, somente acrescentando o que pode ajudar no outro, né? E tirando os profissionais da saúde, as pessoas que tiveram te apoiando, quem que são as pessoas? Acho que você poderia até falar o nome agora, já em forma de agradecimento, né? Dessas pessoas. Pode listar os nomes aí. Eu tive pessoas muito boas, né? Na minha vida, graças a Deus. Que sempre me apoiaram e sempre me ajudaram muito, e principalmente nessa fase. A Jaque, uma mãe que eu arrumei, uma pessoa assim, extremamente cuidadosa, carinhosa. Eu tenho um carinho enorme com ela e eu tenho um carinho de mãe mesmo. Eu tenho ela como se fosse uma mãe pra mim. O seu Zé Heitor, que é o marido dela e que é um pai também que eu tenho. O tempo todo eles estiveram cuidando de mim. Eu dormia lá no cantinho deles e ela vigiava minha dieta, vigiava tudo, olhava se eu tava respirando, né? Todas as aflições de uma mãe mesmo, eu acho que a Jaque passou. Nós vamos colocar o arroba do Instagram dela na descrição do vídeo, tá? Pra vocês saberem quem que é a Jaque. É uma pessoa incrível. A Jade, filha da Jaqueline, foi ela que raspou minha cabeça. Pra vocês terem noção. A Jade chorando, horrores, e eu lá rindo da cara dela. Mas foi um momento que me marcou muito, porque eu tava com muita vergonha de estar perdendo o cabelo. Eu não me sentia vontade pra sair na rua, porque pra mulher, né, assim, o cabelo é um acessório, né, e é um artigo de vaidade pra mim. Eu sempre tive cabelo muito grande. Quando eu era criança, minha avó nem deixava cortar. Tinha cabelo lá no bumbum. O pessoal me zoava muito por causa disso, mas enfim, eu nem ligava. Mas quando eu tava perdendo o cabelo, aquilo pra mim tava sendo muito difícil, tava sendo triste. Mas passou. E a Jade me ajudou a passar por esse momento muito bem também. E minha tia Lilita, tia Rosalina, as minhas primas Ivanice, Ivanete, o primo Ivo e a esposa dele Maísa, o esposo da Ivanice também me ajudou muito, o Marcos, e o Miles, que também estava passando por um momento que ele também estava doente, também estava lutando contra o câncer e tá aí super bem, graças a Deus. E o tratamento, como é que foi? Então, o tratamento foi pesado. Foi muito pesado. O médico, o cirurgião de cabeça e pescoço que eu fui, que fez a minha biópsia, falou que achava que eu não ia aguentar. Eu entrei em químio, rádio, foram 37 sessões de radioterapia, foram 6 ciclos de 21 de quimioterapia e ficou pesado mesmo quando eu comecei a fazer quimio e rádio ao mesmo tempo. Mas a resposta foi muito boa e o prognóstico foi muito bom. Então, eu tô aí. E hoje, hoje não, né? Logo depois do tratamento, né? Do risco, né? Assim, não seria um risco, né? No final do tratamento mesmo, o médico te liberou para você fazer as suas atividades do dia a dia, você retornou para a fisioterapia e formou, né? Então, durante o tratamento eu tive um amigo fisioterapeuta que me inspirou a voltar para fisioterapia. Eu chegava lá no hospital, eu já falei isso em um outro vídeo,
para uma instituição de ensino. E eu ia para o hospital e ele mudava o meu dia. Ele é um fisioterapeuta excelente, eu devo muito a ele. Ele chama Pedro, ele trabalha lá no Masconcer, em Juiz de Fora. E assim, ele é uma pessoa incrível, fantástica, excelente profissional, não tenho o que falar dele. Sou muito grata por ele ter me mostrado um outro lado da fisioterapia, um outro lado do ser humano profissional. Aí você concluiu, hoje está atuando como fisioterapeuta. Estou atuando como fisioterapeuta. Estou fazendo pós-graduação em UTI neonatal e pediátrica. Apaixonada por crianças e idosos, né? Sou apaixonada por criança e idoso. Eu sou do 880. Eu gosto ou dos mais velhinhos ou dos mais novinhos. Então, assim... E hoje, o que você... Hoje, por exemplo, uma pessoa que está recebendo o diagnóstico de câncer nesse momento, o que você falaria? Você daria qual tipo de recado? Para lutar pela vida, que aquele cara lá de cima, com ele tudo é possível, o que seria no seu, né, na sua posição? Então, o recado que eu tenho para todo mundo que está enfrentando uma doença, que não sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer, é ter fé, né? Viver cada dia como se fosse o último. A gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui, porque todos nós um dia vamos morrer. Mas o que a gente vai deixar para as gerações futuras, né? O que a gente pode deixar de exemplo, o que a gente pode deixar de demonstração de força, né? Eu acho importante a gente se manter forte para ajudar os outros a nos ajudar, né? Então, pessoal, depois de uma história dessa, o pouco que eu conheço a Rayala, que eu tive contato, nós começamos a namorar em novembro, né, no meio de novembro, e assim, eu considero uma pessoa muito guerreira, que o histórico de vida dela aqui tem muita coisa, né, para contar ainda. Você sabe que é 1% da vida. Lógico que vencer a doença talvez foi, né, acho que a maior vitória que você teve na sua vida, né, até o momento. Mas assim, tudo é possível nessa vida, superar a doença, superar o obstáculo, alcançar sonhos, né, com os pés no chão, né, e correr atrás. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Amanhã o relato é meu sobre a diabetes insípidos, doenças raras. As doenças raras estão aí, existem muitos raros. Essa é a causa da minha vida. Há 2 anos eu mergulhei de cabeça nisso. Estou um pouco afastado, mas eu estou voltando, tá? Nós temos uma associação que chama PAND, Associação Brasileira de Hipopituitarismo e Diabetes Insípidos. O arroba é o arroba PAND.raros. Quem puder seguir lá a página no Instagram e ajudar, eu agradeço muito. Fico com Deus e forte abraço. Gente, só lembrando, diabetes insípidos não tem a ver com glicose, exatamente. Tá? Vamos abordar isso amanhã. Por favor, não falem para ele não comer doce, não é isso. Se eu não pudesse comer doce, eu já não estava aqui há muito tempo. Então tá bom, então muito obrigado. Beijo, forte abraço. Beijo, gente. Tchau.